quero trazer da parte de Deus uma palavra para o seu coração. Você que está participando conosco, membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ou irmãos, amigos de vários lugares do Brasil e de outras partes do mundo. A nossa geração está vendo o que muitas gerações não viram. Nós estamos vivendo uma crise global. Estamos assistindo, com certa perplexidade, uma pandemia que hoje assola todas as nações do planeta. O fato inédito desta pandemia tem levado as autoridades a uma certa perplexidade, porque as decisões que foram tomadas ontem, às vezes não são suficientes para hoje, precisam mudar repentinamente de tática, de orientação. E eu sei que tudo isso produz no nosso coração muitos temores, muitas angústias. Aqueles que, como nós aqui em São Paulo, estão em reclusão social, dentro de casa, vivendo um estresse, acostumados com o ir e vir, com a dinâmica da vida, de sair cedo, chegar tarde, pais que levavam seus filhos para a escola de manhã, os apanhavam à tarde, agora convivendo com crianças, com adolescentes, com jovens, com idosos. Tudo isso gera no coração uma série de ansiedade, de temores. O medo do contágio, o medo das pessoas idosas serem infectadas porque são vulneráveis, grupo de risco, o medo das pessoas que têm compromissos financeiros, os empresários, os da indústria, do comércio. Todos nós estamos aí vivendo essa situação de apreensão. E é nessa conjuntura que eu trago da parte de Deus para você, nesta noite, uma palavra de encorajamento. Então abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Marcos. Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Esse texto diz o seguinte: queria muito que você lá na sua casa, aí dentro da sua casa, abrisse sua Bíblia, ou ligasse aí o seu smartphone no aplicativo que tem o seu texto bíblico. Está escrito o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse Jesus: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus tinha passado todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. Ao final do dia ele estava exausto, cansado. Então ele diz aos seus discípulos: passemos para outra margem. E os discípulos despediram as pessoas que estavam ali ouvindo a Jesus e entraram no barco com Jesus. E Jesus, cansado que estava, porque era verdadeiramente homem, pegou um travesseiro, foi lá para trás do barco, deitou e dormiu. Enquanto eles navegavam pelo mar da Galileia, surge repentinamente, subitamente uma tempestade.
Os discípulos, de início, tentaram resolver o problema, pelo conhecimento que tinham, pela experiência que tinham, mas o mar se empolava cada vez mais, as ondas ficavam mais revoltas, o vento rígido batia com fúria indomável sobre aquele frágil barco, jogando de um lado para o outro. O barco já estava se enchendo d'água, a morte mostrando para aqueles discípulos a sua carranca, e eles, apavorados, pensaram que o naufrágio seria o seu destino. É nesse momento que diz a Bíblia, que eles recorrem a Jesus, com uma pergunta em tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus então se desperta, repreende o vento, repreende o mar, disse: acalma-te, emudece, e fez-se grande bonança. E então os discípulos, tomados de grande temor e admiração e espanto diante do poder de Jesus sobre o mar, sobre os vendavais, e perguntam uns para os outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? É claro que esse texto tem lições preciosas para nós, e eu quero partilhá-las com você nesta hora. A vida não é indolor, a vida é feita de tantas surpresas. As tempestades existem na nossa vida, e tantas vezes essas tempestades nos colhem repentinamente, inesperadamente. Essas tempestades muitas vezes nos assolam de tal maneira que os nossos recursos são insuficientes para enfrentá-las. E esta é a grande questão do momento. Estamos passando por uma tempestade. O mar está revolto. As nações estão cheias de medo e perplexidade. As autoridades constituídas estão completamente vulnerabilizadas. O sistema de saúde nas nações mais ricas e nas nações mais pobres estão de igual forma sem condições de atender à demanda que se nos apresenta. Agora é muito importante entender que nesta circunstância de medo e pânico, Jesus continua no controle. Ele sabe o que está acontecendo. A tempestade não vem por ela mesma, e ela não vem sem um propósito. Há certamente uma pedagogia divina no sofrimento, na dor, na pandemia, na crise financeira, na perplexidade das nações. Deus está no controle dessa situação e tem algo para nos ensinar. E a primeira lição que eu quero tirar aqui, de forma tão breve com você, esta pergunta que os discípulos fazem a Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? Porque esta é a sua pergunta, é a minha pergunta desse momento. Diante do drama de milhares de pessoas morrendo, sobretudo pessoas de idade mais avançada, com falta de ar, precisando ser entubadas, e os hospitais lotados, e lugares públicos de espetáculos de esporte, ou de feiras de comércio sendo transformadas em hospitais de última hora para atender a demanda. Você diz: mas Senhor, não te importas? Não vais fazer nada? Não vais agir? Não estás vendo a angústia, o medo, o desespero das nações? Os governos sem saber o que fazer, os recursos não são suficientes para atender a demanda de tanta gente carente e necessitada. Não vais interferir nessa situação, não vais socorrer-nos nesta hora do nosso pânico e do nosso medo. É a sua pergunta, é a minha pergunta, é a nossa pergunta. Por que eles estão tão aflitos? Atravessando aquele mar tão revolto, naquela noite tão escura, naquele mar tão
indomável, naquele vendaval tão furioso, enxergando a carranca da morte e olhando, parecendo que o naufrágio seria a realidade última que eles enfrentariam na vida. Porque na cabeça deles algumas coisas não estavam bem resolvidas. Primeiro, eles tinham acabado de escutar uma ordem de Jesus: passemos para outra margem. E de repente, eles esperavam que essa viagem fosse segura, fosse serena, fosse tranquila. E eles estão no epicentro de uma crise, eles estão no miolo da tempestade. Às vezes nós ficamos com essa angústia, porque parece-nos que a promessa de Jesus e a realidade estão em choque. E talvez essa é a sua angústia, esse é o seu temor. Mas se você perceber, eles estão diante de um grande dilema, porque eles estão clamando a Jesus. A tempestade está assolando lá fora, a doença está ceifando vidas, os hospitais estão superlotados, os governos no mundo inteiro estão usando os recursos para que respiradores mecânicos sejam fabricados à pressa. E talvez a grande angústia é essa: por que, Senhor, está demorando tanto? Por que esse problema se agrava e se arrasta e não vemos no fim do túnel uma saída, uma solução? Parece-nos que tem hora que a aparente demora de Deus em socorrer-nos aflige-nos mais do que o próprio problema. É o que aconteceu com Marta e Maria, lá na aldeia de Betânia. Lázaro estava doente, mandaram avisar a Jesus que ele estava enfermo, e diz a Escritura que Jesus, ao receber a notícia, não vai de imediato, mas fica mais 2 dias onde estava, e quando Jesus chega na aldeia de Betânia, já tem 4 dias que Lázaro está sepultado. Tem horas que a demora parece uma eternidade, quando se trata de vida ou morte. Os discípulos estão angustiados e fazendo essa pergunta, porque a demora para eles parece fatal, e tem hora que parece que está demorando. Agora eu quero dizer algo a você: quando Deus parece demorar, no relógio dele não tem atraso, não tem atraso. Ele está atento a você, Ele está atento à sua família, Ele está atento ao Brasil, Ele está atento à Itália, Ele está atento à Espanha, Ele está atento à França, Ele está atento à América, Ele está atento aos países do mundo inteiro. Ele não chega atrasado, Ele chega na hora certa para fazer aquilo que é certo para o louvor da sua própria glória. Foi o que Jesus disse para Marta: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Diz a Escritura que diante desta angústia dos discípulos: Mestre, não te importa que pereçamos? O Senhor Jesus Cristo se levanta e acalma o mar, e acalma o vento, e houve grande bonança. O que nos traz consolo nesta hora é saber que, mesmo que você e eu não estejamos no controle, o que nos acalma o coração é saber que, mesmo que o presidente, ou o ministro da saúde, ou os governadores dos estados, ou os presidentes das nações mais poderosas do mundo não estejam no controle, Jesus está no controle. A tempestade que eles não podem acalmar, Jesus pode acalmar. O vendaval que eles não podem fazer serenar e sossegar, Jesus pode, porque Ele está no controle. E depois que Jesus acalma o mar e acalma a tempestade, Jesus pergunta aos discípulos assim: por que sois assim tímidos? Por que vocês estão com medo? Por que é que vocês não têm fé? É claro que o medo nos atinge, nós somos humanos, nós somos vulneráveis, nós somos susceptíveis ao medo. Deus nos conhece, Deus sabe que nós somos. Mas por que nós deveríamos substituir o medo pela fé? Por que nós deveríamos ter fé e não medo? Esse texto nos apresenta
4 respostas. Em primeiro lugar, nós devemos ter fé e não medo, por causa da promessa de Jesus. Passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, o nosso destino não é o fundo do mar, é a outra margem. As tempestades vão acontecer, as lutas vão acontecer, as pandemias vão acontecer, as enfermidades vão assolar, mas o nosso destino é a outra margem. O que Ele prometeu, Ele cumpre. Promessa dele e realidade são a mesma coisa. O destino daqueles homens não era o naufrágio, era a outra margem. Então você pode também entender uma coisa: as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras, nenhuma das suas promessas cai por terra, em todas as suas promessas nós temos o sim e nós temos o amém, e nesta âncora devemos ficar firmes. Segundo lugar, aqueles discípulos deviam ter fé e não medo, por causa da presença de Jesus com eles. Uma coisa é você estar numa tempestade sozinho, outra coisa é você estar na tempestade com Jesus do seu lado, e Ele prometeu aos seus discípulos, ao seu povo, à sua igreja: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que nos tira o medo do coração não é a ausência da tempestade, não é mesmo a presença da tempestade mais borrascosa. O que nos dá consolo, o que nos dá firmeza, o que nos dá segurança, é saber que Jesus está no barco conosco, que Ele é o timoneiro desse barco, e que Ele, estando conosco, não há o que temer, nem mesmo a morte. Às vezes Ele nos livra da morte, outras vezes Ele nos livra na morte, e mesmo que a morte chegue, não precisamos temer, porque Ele está conosco. Ele é aquele que nos pega pela mão e nos guia com o seu conselho eterno e nos recebe na glória. Nem mesmo a morte, que já foi vencida, que é o rei dos terrores, que é o último inimigo a ser vencido, pode tirar a nossa paz e a nossa serenidade e a nossa segurança, porque Jesus está no controle. Mas em terceiro lugar, aqueles discípulos deviam ter fé e não medo, porque mesmo na tempestade Jesus estava serenamente descansando. É claro que Jesus sabia que aquela tempestade viria. Aquela tempestade não pegou Jesus de surpresa, como esta pandemia não pegou Jesus de surpresa. Jesus não estava em apuros no mar da Galileia, como Jesus não está em apuro agora, diante desta grande pandemia. A paz do cristão não é paz de cemitério, não é ausência de problema. Aquela paz que você e eu podemos experimentar, não é só quando estamos prosperando financeiramente, não é só quando nós estamos com saúde na família, não é só quando o país está em paz, não é só quando as nações estão em paz. Você pode desfrutar dessa paz no meio desta crise, no torvelinho dessa tempestade. É aqui que faz toda a diferença a fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Onde está a sua esperança? Onde estão os seus olhos? Se a sua segurança está na sua saúde, se a sua segurança está no seu dinheiro, se a sua segurança está no seu status social, se a sua segurança está na política, se a sua segurança está nos homens, nessa hora você se fragiliza. Mas se a sua fé está em Deus e em Jesus, então você pode escutar dele essa palavra: por que você está com medo? Por que você não tem fé? Não é fé na fé, não é fé nos homens, não é fé nos ídolos, não é fé no dinheiro, não é fé na sua nação, é fé no Deus Todo-Poderoso. Ele pode acalmar o seu coração. Mas em último lugar, Jesus Cristo diz: por que vocês não têm fé? E Jesus dá uma razão para que eles tivessem fé e não medo. É porque quem está no barco com eles, Jesus, é aquele que tem todo o poder.
Marcos cuidadosamente reúne ao redor deste episódio 4 fatos que retratam o poder de Jesus. Aqui Jesus tem poder sobre a natureza. Podem ter certeza, se Jesus quiser, basta uma palavra dele e esse vírus pode ser debelado. Basta a palavra dele e um cientista descobre um remédio eficaz. Basta uma palavra dele e uma vacina preventiva, profilática, vai ser criada e descoberta e inventada pelos homens. Aquilo que o homem não pode fazer, ele pode. Ele tem poder sobre as leis da natureza, ele tem poder sobre o céu, ele tem poder sobre a terra, ele tem poder sobre o mar, ele tem poder sobre os ventos, ele tem poder sobre tudo o que acontece neste planeta, porque este universo foi criado por ele e é dele, e é ele quem governa todas as coisas. Logo em seguida, no capítulo 5, quando Jesus desembarca do outro lado, ele cura e liberta um homem possesso, endemoniado, atormentado, que estava completamente debaixo do poder dos demônios, e Jesus o cura, e Jesus o liberta, Jesus o transforma num missionário para o seu povo. Jesus tem poder sobre os demônios. Os demônios que escravizam as pessoas, os demônios que induzem as pessoas ao erro, ao crime, à maldade, à violência, à promiscuidade, às falsas doutrinas, pois Jesus tem poder sobre os demônios, até os demônios se submetem ao Senhor Jesus Cristo, porque diante dele todo joelho se dobra, nos céus, na terra e debaixo da terra. Terceiro lugar, diz a Bíblia que logo em seguida, uma mulher hemorrágica, há 12 anos sofrendo, esvaindo-se em sangue, os médicos não tinham condições de curar aquela mulher, todo o dinheiro dela já tinha sido despendido na medicina, e cada vez ela ficava pior, porque a ciência tem seus limites, a medicina tem seus limites, mas Jesus tem todo o poder sobre as enfermidades, e aquela mulher tocou na orla das vestes de Jesus, e ela ficou imediatamente curada do seu mal, que a medicina não pode, Jesus pode, ele é o médico dos médicos, para ele não tem doença incurável. Mas finalmente, ainda no capítulo 5 de Marcos, está registrado que um chefe da sinagoga, chamado Jairo, recorre a Jesus numa hora de grande angústia. Ele tinha uma filha única, de 12 anos, e ela estava à beira da morte. E Jairo vai a Jesus com um senso de urgência, se humilha aos seus pés e diz: Senhor, vai comigo na minha casa, a minha filha está à beira da morte. E Jesus sai para ir com Jairo à sua casa, quando esta mulher hemorrágica aborda Jesus, tocando em suas vestes. Jesus para aquele cortejo, no meio daquela grande multidão, e pergunta: quem me tocou? E os discípulos até disseram: Senhor, mas está todo mundo te tocando, está todo mundo te encostando, nós estamos aqui numa grande multidão, todo mundo esbarra no Senhor, como é que o Senhor faz essa pergunta, quem me tocou? Todo mundo está te tocando. E Jesus: não, eu sei que de mim saiu o poder, alguém me tocou. E aquela mulher então confessa, e Jesus diz: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, fica livre do teu mal. E quando Jesus está atendendo aquela mulher anônima no meio daquela multidão, emissários chegam da casa de Jairo e dizem para ele: não incomodes mais o mestre, a tua filha acabou de morrer. O mundo de Jairo desmorona, o chão foge debaixo dos seus pés, a dor fuzila o seu peito. Era um problema sem solução. Mas Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não temas, não temas. Não temas, mesmo diante da morte, crê somente. E Jesus acompanha Jairo até a sua casa, e lá as carpideiras já estão chorando, lá o pânico, o desespero já está tomando conta daquela casa, e Jesus entra no quarto daquela menina, põe a mão sobre ela e disse: Talita cumi, menina, está na hora de levantar, menina, está na hora de se despertar, menina, levanta-te. E a morte solta aquela menina, e ela volta à vida. Ela volta à vida, porque Jesus tem todo o poder sobre a morte.
Ele tem poder sobre a natureza, Ele tem poder sobre os demônios, Ele tem poder sobre as enfermidades, Ele tem poder sobre a morte, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Podem ter certeza. Os homens podem não estar no controle, como de fato não estão, mas Jesus está no controle. Você não precisa ter medo, você pode ter fé. E esse texto termina com os discípulos admirados, cheios de uma profunda admiração e temor, olhando uns para os outros diante daquele milagre extraordinário do mar revolto se tornando calmo, do vento se recolher. E eles perguntam: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus, o nosso glorioso Salvador. Este é aquele que hoje, agora, você pode pôr nele a sua confiança, buscar o abrigo dos seus braços e encontrar nele perdão, salvação e segurança. Você que está tão aflito, talvez ansioso, talvez até deprimido, talvez com o seu coração apertado, porque você é um empresário e você está com medo de quebrar. Você está com o coração tão apertado porque você é um empregado e não sabe se seu emprego vai ser garantido. Você está com o coração tão apertado porque você tem o papai, a mamãe, o vovô e a vovó aí dentro da sua casa, e eles fazem parte de um grupo de grande risco, e você está com tanto medo. Eu quero dizer a você: corra para os braços de Jesus. Ele está no controle. Ele pode acalmar os vendavais do seu coração e trazer bonança para a sua alma, bonança para a sua casa, bonança para a sua família. Eu quero orar com você agora, colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Então, onde você está? Ore comigo nesta hora. Põe os seus medos, seus temores aos pés do Salvador. Toda ansiedade, tira essa bagagem, tira essa mochila pesada, coloque aos pés de Jesus. Ele tem cuidado de você. Ah, Deus, louvado seja o teu nome, porque tu és o Deus da nossa vida, Deus dos nossos pais, Deus dos nossos filhos, Deus de geração em geração, de eternidade a eternidade. Não há para nós consolo maior do que saber que tu estás no controle. Não há mais nada que possa acalmar o nosso coração do que saber desta verdade gloriosa de que mesmo navegando em mares revoltos, de uma pandemia que assola as nações, mas o Senhor Jesus Cristo não perdeu o controle. Ele navega conosco. O mar e o vento que nos ameaçam estão debaixo da sua autoridade. Ele tem poder sobre a natureza, Ele tem poder sobre os demônios, Ele tem poder sobre as enfermidades, Ele tem poder sobre a morte, Ele tem todo o poder. E agora nós queremos te pedir: acalma a tempestade do nosso coração. Acalma a tempestade do nosso coração. Ah, Senhor, tu bem sabes como cada pessoa se encontra agora dentro da sua casa. Vai ao encontro dela, Pai. Põe a tua mão de graça. Ministra o coração do aflito, a mesma palavra que Jesus ministrou ao coração de Jairo: não temas, crê somente. Tira, Senhor, a angústia, tira o temor, põe fé no nosso coração. Agora nós oramos, meu Deus, pelas nossas autoridades constituídas, oramos pelo presidente, oramos pelos governadores, oramos, meu Deus, por aquelas pessoas que estão na linha de frente da saúde. Põe a tua bênção sobre eles.
Meu Deus, nós queremos orar pelas nações mais assoladas, nessa hora de grande angústia. Lembramos-nos da Itália, lembramos-nos da Espanha, lembramos-nos da França, lembramos-nos de Portugal, da Alemanha, lembramos-nos da Suíça, lembramos-nos da China, lembramos-nos do Japão, da Coreia, lembramos-nos dos Estados Unidos, Canadá, do México, Senhor, da América Latina, lembramos-nos da África, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia das nações, envia o teu socorro, apressa o dia do livramento desta pandemia, Senhor, por amor do teu nome. E enquanto navegamos neste mar revolto, abra os olhos do nosso coração para entendermos qual é o teu propósito, quais são as lições que nós precisamos aprender com todas essas coisas. Ó Deus, quebranta a tua igreja, tira a vaidade, tira a soberba, tira a arrogância e dá-nos um coração humilde, Senhor, um coração humilde, quebrantado na tua presença. Meu Deus, que a tua igreja se prostre em lágrimas de arrependimento e que a tua igreja meu Deus, se prostra em oração e jejum, clamando aos céus por socorro. Oh meu Deus, enquanto a tua palavra está sendo espalhada por tantos os meios das mídias sociais, oh Deus, toca com o poder do teu Espírito, vai abrindo os corações para a fé salvadora, vá consolando os aflitos, vá trazendo paz aos que estão atribulados. Oh Deus, nós oramos pelos missionários, Senhor, eles que estão em tantos lugares diferentes, vá ao encontro deles, socorre-os, Deus, consola-os, Senhor. Lembramos-nos agora muito particularmente do Samuel e da sua família e daqueles irmãos que estão lá no norte da Itália. Meu Deus, traz o teu socorro, o teu consolo ao coração daqueles irmãos e faze deles ali, Senhor, instrumentos nas tuas mãos para levar a tua palavra a tantos corações daquele país tão assolado. Deus, louvado seja o teu nome. Porque encontramos abrigo nos braços do nosso glorioso Salvador Jesus. Nós choramos neste nome, que é o nome mais doce, mais amável, também mais poderoso, o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe sua família.